países desenvolvidos têm menos religiosos. Com base em uma pesquisa realizada pelo psicólogo evolucionista Nigel Barber em 137 países, aparentemente as pessoas se voltam à religião como uma proteção para as dificuldades e incertezas da vida. Em social-democracias, há menos medo e incerteza sobre o futuro por conta de programas de promoção do bem-estar. Países com melhor distribuição de renda também têm mais ateus. Em contraste, países onde as doenças infecciosas são mais comuns também há a crença em Deus maior. E em países mais religiosos, a fertilidade também é maior pela promoção do casamento pela religião. Além disso, um estudo publicado em 2013 mostra que a crença em Deus declina na maior parte dos países desenvolvidos e o ateísmo está concentrado em países europeus, como a Suécia, 64% de descrentes, Dinamarca, 48%, França, 44% e Alemanha, 42%, enquanto que na África subsaariana a quantidade de ateus é inferior a 1%. A relação entre o ateísmo e o nível de educação é forte, com ateístas sendo mais comuns entre pessoas com nível superior e que vivem em cidades e estão mais concentrados em social-democracias europeias. O ateísmo parece florescer mais entre pessoas que se sentem economicamente seguras. Ateísmo pode substituir a religião. Estudo mostra o porquê, publicado em 23 de janeiro de 2013. A relação entre o ateísmo e o nível de educação, baseado no fato que quanto mais educação, maior a taxa de descrentes, o antropólogo James Frazer propôs que as previsões científicas e o controle da natureza suplantaria a religião como forma de controlar a incerteza nas nossas vidas. Ateístas são mais comuns entre pessoas com nível superior e que vivem em cidades e estão mais concentrados em social-democracias europeias. O ateísmo parece florescer mais entre pessoas que se sentem economicamente seguras. Mas por quê? Quanto menos desenvolvido é o país, mais se acredita em Deus. Em um estudo feito em 137 países, o psicólogo evolucionista Nigel Barber aponta que, aparentemente, as pessoas se voltam à religião como uma proteção para as dificuldades e incertezas da vida. Em social-democracias, há menos medo e incerteza sobre o futuro por conta de programas de promoção do bem-estar. Países com melhor distribuição de renda também têm mais ateus, em contraste. Países onde as doenças infecciosas são mais comuns também há a crença em Deus maior. E em países mais religiosos, a fertilidade também é maior pela promoção do casamento pela religião. Por fim, a religiosidade também é maior em países onde a população rural é maior. Crença no inferno reduz comportamento criminoso. Mesmo as funções psicológicas da religião enfrentam uma competição acirrada nas sociedades modernas, com as pessoas procurando médicos, psicólogos e psiquiatras quando têm problemas psicológicos. Segundo Nigel, as razões pelas quais as igrejas perdem expressão em países desenvolvidos podem ser resumidas em termos de mercado. Primeiro, com uma ciência melhor, redes de segurança governamentais e famílias menores, há menos medo e incerteza na vida das pessoas e, portanto, um mercado menor para a religião. De onde surgiram tantos ateus? Ao mesmo tempo, muitos produtos alternativos estão sendo oferecidos, como medicamentos psicotrópicos e diversão eletrônica, exigindo menos compromissos e respeito servil a crenças não científicas. Pesquisadores investigaram os dados coletados de diversos países em uma ou duas oportunidades, entre 1991 e 2008. Foi perguntado sobre suas crenças em DUS. O estudo, que foi baseado em uma pesquisa realizada pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, foi efetuado em 30 países e não incluiu o Brasil. Nós tiramos algumas conclusões destes dados. Os participantes foram questionados se são crentes em Deus ou ateístas. A mudança em suas crenças de acordo com o tempo e suas atitudes sobre a noção de Deus intervir diretamente em suas vidas pessoais. Relatos do autor da pesquisa. Quando me tornei ateu, isso não ocorreu por relação com medo e incerteza, mas sim por haver concluído, com base no próprio livro sagrado, que não existe lógica para uma divindade como está ali. Até me sentiria melhor se pudesse acreditar que existe um ser onipotente para me guiar e me proteger,
mas aquela palavra sagrada me mostrou que não existe. Assim sendo, com base na minha transição de cristãos para ateu, acho que a alta qualidade educacional é que leva as pessoas a entender que divindades são produtos do pensamento primitivo. Daí a razão de as religiões predominarem nos lugares mais atrasados. É lógico que medos e incertezas prevalecem nos lugares atrasados. Mas esses medos são decorrentes da falta de conhecimento. E é a falta de conhecimento que predispõe as pessoas a aceitar quaisquer coisas sobrenaturais que se pregar para elas. A intolerância religiosa é um problema sério que pode afastar as pessoas das igrejas. A intolerância religiosa pode ser caracterizada por atitudes preconceituosas, como comentários ofensivos, discriminação e violência contra pessoas que praticam uma religião diferente. A intolerância religiosa não é um fenômeno novo e tem raízes teológicas profundas. No entanto, a tolerância sempre foi uma necessidade desde o início da Igreja, quando os recém-convertidos se dividiam em diversas tendências. Cristo deixou seus ensinamentos e sua vida como exemplo a ser seguido, e uma das coisas que ele ensinou e praticou foi a tolerância. Quando saber quem estava certo se tornou uma questão de poder, a tolerância perdeu terreno. A intolerância religiosa pode afastar as pessoas das igrejas e impedir que elas encontrem conforto e paz em suas crenças. É importante que as igrejas promovam a tolerância e o respeito mútuo para que todos possam se sentir bem-vindos e aceitos. A intolerância religiosa é um problema grave que pode levar a conflitos e violência. Ela se caracteriza por atitudes de preconceito e de discriminação contra pessoas que praticam uma religião diferente da sua ou que não têm religião. A intolerância religiosa pode se manifestar de diferentes formas. A intolerância religiosa pode se manifestar de diferentes formas, desde comentários ofensivos até atos violentos, como ataques a locais de culto e reunião. A intolerância religiosa pode levar à descrença em religiões, mas não é a única causa. A descrença pode ser resultado de uma variedade de fatores, como a falta de evidências concretas, a influência de outras crenças ou a falta de interesse pessoal. É importante lembrar que a liberdade religiosa é um direito humano fundamental, garantido por leis e tratados internacionais. A intolerância religiosa é considerada uma violação desses direitos e pode ser punida por lei.